Desde a redemocratização, direita se tornou sinônimo de liberal. O discurso do Estado mínimo e das privatizações se impuseram como dogmas, com o surgimento da nova direita na internet, gerando versões caricaturadas, ainda mais cômicas, onde o mundo se dividiria entre mais ou menos Estado. Historicamente, a direita no Brasil foi a força motora da construção do aparato de Estado, desde os tempos do Império com o Partido Conservador, estadistas que defendiam o Estado centralizado e forte, capaz de defender a unidade do país e edificar um sistema institucional moderno, como nos anos 30 tivemos a Ação Integralista Brasileira, um movimento antiliberal que buscava conciliar as forças produtivas do país com uma doutrina social capaz de harmonizar a sociedade. Mesmo após a Segunda Guerra, tivemos o regime militar, onde a marca maior fora a construção da base industrial e de infraestrutura do país, calcado em políticas desenvolvimentistas, com participação mista entre Estado e iniciativa privada. Essa direita real, histórica, responsável pela criação institucional e material do Brasil, foi combatida pela esquerda, historicamente rival do projeto nacional, e renegada pela nova direita neoliberal, defensora da sociedade aberta e do atomismo social. Mas no final da década de 80, no apogeu das forças liberais progressistas, um partido defensor do ideal de Estado brasileiro se constituiu sob a liderança de Enéas Carneiro. Era o Partido da Reedificação da Ordem Nacional. Enéas foi um acriano de origem humilde que pôde estudar medicina após formar-se terceiro sargento na Escola de Saúde do Exército, tendo posteriormente conquistado também os diplomas de matemática e física. Enéas pôde sentir na pele as profundas precariedades da vida social e econômica no Brasil, mas também viveu o milagre econômico, o desenvolvimento industrial e o choque do petróleo. No cenário de decadência do regime militar, já antevia a periculosidade das correntes libertinas que ansiavam o poder, reunindo uma gama de técnicos, intelectuais e estadistas para, em 1989, fundar o PRONA. Enquanto o discurso da direita à época era aproveitar a queda do Muro de Berlim e o desmantelamento da União Soviética para adoçar o discurso da globalização e das privatizações, tudo muito alinhado com os Estados Unidos, o PRONA se manteve firme na defesa da autoridade do Estado e pregando a necessidade de projetos para o país, enquanto a esquerda, ainda se utilizando da retórica vitimista de perseguida pela ditadura, endossava todo tipo de discurso contra a autoridade e a favor de liberdades sociais. Tal posicionamento do PRONA e do Dr. Enéas hoje desperta a curiosidade devido ao enlatamento das ideologias políticas e o apagamento da história nacional. As posições intervencionistas e conservadoras do PRONA chocam o pseudo-intelectual de uma direita e esquerda já colonizadas em seus ideais. Entre os detratores de Enéas Carneiro à direita estão os que discordam do protecionismo e a defesa de uma política industrial nacional, pregada pelo PRONA. O principal economista do PRONA fora Adriano Benayon, economista e diplomata. Defendia, com base na experiência histórica dos países industriais, a aplicação das mesmas políticas que permitiram que as grandes nações pudessem estruturar suas indústrias. A criação de um sistema bancário nacional que desse alicerce para iniciativas industriais com capital nacional, protegendo tais iniciativas das gigantes monopolistas dos países imperialistas e sem recorrer a dívidas com capital estrangeiro. Benayon era um ácido crítico do regime militar e dos governos que sucederam Getúlio Vargas, por buscarem o desenvolvimento recorrendo a dívidas com bancos internacionais, resultando no crescimento desenfreado da dívida, como também repudiando a política de industrialização, atraindo multinacionais, defendendo que o mercado nacional deveria ser reservado para o surgimento de nacionais que deveriam se desenvolver até ser capazes de confrontar as gigantes estrangeiras,
apontando em detalhes as formas diretas e indiretas de corrupção econômica e política perpetradas pelas multinacionais no Brasil. Montar, formar a sua indústria com capitais nacionais, com empresas do país, fossem elas públicas, fossem elas privadas. Enquanto que o Brasil, dominado por um golpe de Estado e pela invasão cultural e ideológica, portanto, alienada dos fatos, entrou num caminho enganador de pretensamente dizer que ia acelerar o desenvolvimento, fazendo o contrário, ao atrair empresas transnacionais, na realidade, cartéis mundiais que dominam os respectivos mercados em praticamente todo o mundo. As propostas de governo do Prona eram lançadas em formatos de documentos intitulados Um Grande Projeto Nacional, onde deixavam claras suas pretensões de combater a inflação, ajustando a expansão monetária com a capacidade de produção do país, o que implicou na oposição radical contra o Plano Real. Para os liberais atuais, o Plano Real se impôs como um ditame incontestável, mas para a direita verdadeira, nacionalista, foi uma solução sangrenta para combater a inflação, sendo sangue escorrido para a aplicação do Plano Real, o do povo brasileiro e, em especial, da indústria. Em um grande projeto nacional apresentado em 1998, apontam as razões da oposição ao Plano Real. Na década de 80, chamada a década perdida, superou-se o desequilíbrio externo, através de um esforço gigantesco para obter um superávit comercial que cobrisse o grande déficit na balança de serviços, que era praticamente uma constante nas contas externas do país. No final de 97, o déficit das transações correntes foi de 33,4 bilhões de dólares, criando-se novamente um desequilíbrio externo. É um déficit 500 vezes superior àquele que existia antes do Plano Real, mais do que o dobro do que era na pior situação em que o Brasil já esteve, um déficit de 16 bilhões em 82. Por outro lado, para manter a boa imagem externa, há que manter altas as reservas, o que é obtido, obviamente, à base de empréstimos, colocando o Brasil em 5º ou 6º lugar no mundo em reservas internacionais. Hoje, na faixa de 70 bilhões de dólares, os credores internacionais ficam bem impressionados, porque com seus empréstimos ao Brasil, eles obtêm grandes lucros. A situação acima descrita cria uma vulnerabilidade terrível para o país, que se torna, assim, absolutamente dependente de recursos internacionais para vencimentos. 1. Refinanciar os títulos da dívida externa já existentes, cujos vão correndo. 2. Conseguir novos recursos para manter o serviço da dívida referente às reservas, títulos que vão vencendo também. 3. E finalmente, angariar recursos para financiar o novo déficit de contas correntes, uma vez que as importações continuam sendo maiores que as exportações. Enquanto Benayon defendia o desenvolvimento nacional, direcionando o capital à produção, a base do Plano Real era inserir o Brasil na cadeia global, no contexto de venda da globalização como resolução de todos os problemas econômicos e sociais. Na prática, o real, para se manter de pé, dependia da atração de dólares, e para os atrair, aumentava descomunalmente os rendimentos, criando estímulos ao rentismo, penalizando o crédito produtivo, mantendo ainda uma moeda valorizada artificialmente, que acabou por favorecer as importações, culminando com a pandemia de lojinhas de R$ 1,99, que destruíram o que havia restado da indústria nacional. O governo FHC, conscientemente, destruiu a economia brasileira e desempregou milhões de brasileiros para empregar os chineses em suas indústrias do outro lado do globo. Com o dólar barato e tarifas baixas, inundou-se o mercado com produtos importados, com verdadeiras quinquilharias. A indústria nacional foi obrigada a manter os preços baixos para poder concorrer com os preços dos produtos importados. Se os custos das empresas tivessem sido repassados
para os produtos. Elas perderiam o mercado cheio de importados. E assim começou o processo. O câmbio puxando a inflação para baixo. Houve uma perda salarial desde o momento da instalação do plano, avaliada em torno de 30% na virada da URV para o real. Não havendo aumento de salários, entrou em cena o segundo elemento puxando a inflação para baixo. Com as taxas de juros mantidas no alto, ficou quase impossível para os agricultores o pagamento dos empréstimos contraídos. Em suma, os liberais que odeiam a verdadeira direita a odeiam porque colocam a economia à frente da moral e da nação. São imediatistas, individualistas e defendem o projeto transnacional das sociedades abertas. São antinacionais e justamente por isso odeiam o Prona e o Dr. Enéas Carneiro, que defendiam, acima de tudo, o interesse brasileiro. Já entre os detratores da esquerda, os discursos são mais simplórios, honestos e pitorescos. Enéas recorrentemente explicava o significado de reedificação da ordem, que dava nome a seu partido. Apontava para o que havia sido construído de positivo pelo país e que vinha se perdendo com a redemocratização, elencando questões básicas como a ordem e a disciplina na educação, a noção de hierarquia, respeito e responsabilidade, valores que haviam se tornado abomináveis para uma esquerda libertária que se ancorava em programas sociais sem qualquer contrapartida, a liberdade sem responsabilidade, a tentativa de destruição de toda e qualquer autoridade, segundo o princípio igualitário, com medo de uma nova ditadura. Para uma esquerda radicalizada em seu caráter social, bastava a defesa de valores mínimos para caracterizar qualquer um como fascista. Quando Enéas defendia questões óbvias, como a necessidade da heteronormatividade para o funcionamento da sociedade, ele chocava a meia dúzia de jornalistas progressistas lunáticos que de forma histérica o demonizavam por defender o óbvio. O homossexual, sem dúvida, pertence a um grupo, veja o senhor, que se generalizasse, representaria a extinção da espécie. Dois homossexuais... Isso o senhor fala com base em estudos do senhor? Meu Deus, os dois homossexuais têm espermatozoides, não têm óvulos. É impossível ver reprodução, por favor. Conforme as esquerdas abandonavam definitivamente a classe trabalhadora para defender sua nova luta de classes, vinculada à extremização de minorias, ver Enéas Carneiro denunciando a atuação de ONGs estrangeiras em território pátrio era inadmissível. Por um lado, porque suas lideranças precisavam calá-lo, pois o lobby de magnatas estrangeiros que financiavam as ONGs também passava a financiar movimentos sociais e partidos de esquerda, como também, por parte dos militantes ingênuos, idiotas úteis, era inconcebível um homem fazer oposição a causas tão nobres como reservas indígenas e ambientais, sem observar os verdadeiros interesses por trás dessas questões. Assim como a direita, a esquerda repaginou seus valores. E se supostamente ela combatia o capital, na prática, a inserção do Brasil na sociedade aberta, nos valores cosmopolitas universais, também se tornou seu objetivo principal permanente. A direita passou a defender a destruição do Brasil por vias materiais e econômicas, já a esquerda por vias culturais morais. E ambos até hoje demonizam a figura de Enéas Carneiro, pois ele e seu partido defendiam o Brasil integralmente e acima de tudo. Se você gostou desse vídeo aqui e é um apoiador do nacionalismo, convido vocês a conhecerem o canal e se inscreverem caso não forem inscritos. De toda forma, também reforço aqui para que vocês deixem um gostei e um comentário para ajudar no engajamento deste vídeo. Se você quiser ajudar monetariamente o canal, nós temos aí a opção de ser membro com conteúdo exclusivo, como também a chave Pix na descrição, ok? Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até um próximo vídeo.